Relativamente ao sucesso na pandemia, eu gostaria de perguntar se é possível considerar um sucesso um país em que durante 3 anos tem mais de 40 mil mortes em excesso e países em que não seguiram as recomendações da OMS tiveram uma mortalidade muito próxima do normal, como por exemplo a Suécia. Bom, eu não sou dessa área, portanto, fazer esse tipo de análise não me diz respeito. Sou farmacêutico, percebo um bocadinho de vacinas, mas não sou epidemiologista e saúde pública seguramente não é a minha área. Isso é uma questão que não em nada, enfim, deve ser relacionada com a OMS, no sentido em que a OMS sempre tentou, durante a atividade, quando a pandemia esteve ativa, sempre tentou, fundamentalmente, que houvesse um apoio global a todos os países. E, portanto, a Suécia, por exemplo, que não quis fazer determinado tipo de procedimentos, é livre de o fazer e os resultados são os que foram e, portanto, é fácil fazer prognósticos depois dos jogos, não é? Portanto, mas, de qualquer das formas, foram seguidas sempre as melhores práticas, isso não tenho dúvidas nenhumas, porque sou da área, e acho que a Organização Mundial de Saúde foi uma mais-valia enorme e a direção do Dr. Tedros, na OMS neste caso, foi fundamental para ultrapassarmos um momento único na nossa história e, enfim, no século XXI pelo menos. Deixe-me só para concretizar esta questão, vou só fazer uma citação do Dr. Tedros em março de 2020. Nem sequer falamos de contenção para a gripe sazonal, não é possível, mas é possível para a Covid. Não fazemos rastreios de contacto para a gripe sazonal, mas os países devem fazê-lo para a Covid-19 porque vai prevenir infecções e salvar vidas. A contenção é possível. Como sabemos, estes dados são completamente errados, inclusive os dados pela OMS de uma mortalidade de 3,4% que se revelou muito abaixo. Esta cópia do modelo chinês, que foi basicamente o que os outros países seguiram, revelou uma grande mortalidade pela parte dos países que o seguiram. Não acha que isto é relevante, este papel da OMS na estratégia que os países seguiram? Quer dizer, é a sua opinião, porque eu não vejo que, por exemplo, Portugal tenha tido uma cópia, ou Espanha, ou França, ou Itália, ou Europa, tenha tido a cópia do modelo chinês, não é? Longe disso. E, portanto, a sua opinião é essa, eu respeito-a. Não creio que tenha acontecido isso na maior parte dos países. Houve, naturalmente, em diferentes zonas do globo, diferentes países que tomaram diferentes opções, isso é legítimo, faz parte das suas estruturas de saúde, mas aqui o que temos que valorizar é a posição global da OMS, por exemplo, a forma muito positiva, como a OMS sempre procurou comprar, por exemplo, vacinas para aqueles países que não tinham essa possibilidade e, portanto, essa compra ser feita em conjunto e que países mais ricos pudessem comprar vacinas e pagar vacinas que depois iriam para outros países com menos possibilidades. Portanto, é nessa perspectiva, nessa ótica que devemos olhar para o assunto. Agora, enfim, a comparação com a China, para ser honesto, não é muito feliz. O facto de ter sido dirigente destacado durante 11 anos de um governo acusado pela Amnistia Internacional e da Human Rights Watch de ter efetuado múltiplas violações de direitos humanos e assassinatos em massa, não deveria ter sido considerado na decisão, especialmente dado que o Dr. Tedros nunca se manifestou contra estas violações de direitos humanos enquanto foi dirigente destacado do governo etíope. Eu desconheço essas informações, como deve calcular, a Universidade de Coimbra nestas matérias de doutoramentos honoris causa faz sempre uma seleção baseada no mérito científico, também no mérito profissional e humano. As faculdades, neste caso a de Medicina, fez a seleção que entendeu, que eu respeito e com a qual concordo, e a partir daí, enfim, tudo o resto não tenho informação, portanto não vou me pronunciar sobre isso.